Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um devocional, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 14, versículo 1. Diz: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja nenhum tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Irmãos, nós vemos aqui um cenário de filme de conspiração, né? Então nós temos aqui uma conspiração contra Jesus, tudo montado, os mestres da lei já pensaram em todos os detalhes, eles estavam esperando Jesus falhar em alguma coisa para que eles flagrassem Jesus nessa falha, pegassem Jesus, levassem preso e o matassem. Esse era o cenário. Estavam todos ali mancomunados, os mestres da lei, junto com a liderança religiosa judaica daquela época. Então todos estavam juntos nesse projeto. Vamos pegar Jesus, vamos matá-lo, mas não vamos fazer isso durante a festa, já que a festa reunia pessoas de toda a região, né, e mais os judeus que moravam no exterior vinham para Jerusalém para ficar ali durante a semana da Páscoa. Então era uma festa que durava praticamente a semana toda e Jesus havia chegado alguns dias antes lá em Jerusalém para celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos e junto com toda a população que estava ali. Era uma festa comum judaica e, portanto, ele estava hospedado na casa de Simão, lá em Betânia. Betânia ficava bem perto de Jerusalém, uma proximidade assim de uma caminhada bem leve, né? Então eles ficavam hospedados lá em Betânia e depois se dirigiam a Jerusalém quando era necessário. E ele estava então hospedado na casa desse Simão, que ficou conhecido como Simão o leproso. Muito provavelmente esse Simão já havia sido curado, ele tinha provavelmente uma lepra, né? Ou pode ser que, né, algumas teorias aqui, alguns estudiosos acreditam que foi um erro de grafia, uma letrinha só muda todo o sentido aqui da palavra e não quer dizer leproso, mas sim aquele que faz jarros, né? Já que aquelas pessoas estavam ali no meio de alguns jarros. Nós vamos ver o vaso de alabastro que foi quebrado, né? Então esse vaso provavelmente que continha ali o perfume, provavelmente foi Simão que fez, né? Então nós não temos muitas informações sobre essa questão do Simão leproso, mas se ele era leproso e agora estava morando em Betânia, então ele já havia sido curado, né? Então, mas ele ainda tinha essa fama, né, de leproso. Estava ali junto com Jesus e junto com os discípulos
provavelmente ele tinha algum parentesco ali com Lázaro, com Marta, Maria, né? Então estavam todos ali presentes nesse momento em que Jesus é ungido. Essa mulher, né, mulher Maria, então ela vai até Jesus e ela quebra o vaso de alabastro que continha um perfume muito caro. Perfume feito de nardo puro, nardo uma plantinha que acha facilmente lá nas montanhas do Himalaia, né? Então era um perfume muito caro, era um perfume que provavelmente ela juntou muitos anos de dinheiro de poupança para poder comprar aquele perfume. E naquela época, o perfume ele funcionava como se fosse uma espécie de poupança, né? Então, para que a pessoa não mantivesse muito dinheiro dentro de casa, ela poderia comprar um perfume e ela mantinha o perfume dentro de casa. No momento oportuno, ela venderia esse perfume e pegaria o dinheiro de volta, né? E esse perfume vale aí 300 denários. Um denário é o equivalente a um dia de um trabalhador. Vamos imaginar aí o equivalente hoje a R$100. R$100, um denário. Então esse perfume valia 300 denários, ou seja, aproximadamente aí 30 mil reais. Um perfume, tá, gente? Um perfumezinho valia 30 mil reais. Muito provavelmente Maria juntou muito tempo de poupança para conquistar esse perfume, para ter esse perfume. No entanto, quando ela tem um encontro com Jesus, ela faz algo realmente extravagante. Ela faz algo que deixa as pessoas ali perplexas. Alguns indignados, outros ficaram atônitos vendo aquela cena e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Jesus explica para eles: esta mulher fez algo que vocês precisariam fazer após o meu sepultamento, no meu sepultamento, né? No caso, os corpos das pessoas eram embalsamados, né? Então, quando a pessoa morria, passava-se um perfume na pessoa para que ela passasse ali o tempo de funeral e ela não cheirasse mal durante o funeral e depois no seu túmulo. Então era passado um perfume no corpo da pessoa e envolto um lençol para que a pessoa ficasse, então, mantivesse ali o perfume e não cheirasse mal nas redondezas de onde ela estaria enterrada. Ou seja, meus irmãos, essa mulher, ela se antecipa, ela prevê o que Jesus estava por passar, né, a sua morte, e ela faz esse ato de extrema adoração. Aquelas pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus, elas não medem os seus esforços para ir até Jesus e para, em primeiro lugar, dar o seu melhor. Essa mulher deu tudo o que ela tinha, ela deu o seu melhor. Ela fez aquilo com o seu coração, com genuidade no seu coração. Ela fez aquilo como uma expressão de um verdadeiro amor para com o seu mestre, né? Então ela fez isso dando o seu melhor. Em segundo lugar, Maria fez isso sacrificialmente. Imagine só você abrir mão de uma certa quantia de dinheiro, uma poupança que ela estava juntando por muitos anos, ela abre mão e comete esse ato de extravagância. E é isso que muitos cristãos fazem e as pessoas do mundo não entendem, né? Pessoas que abrem mão de tudo o que têm, pessoas que vendem tudo o que têm e dão esse recurso, oferecem esse recurso, consagram esse recurso ao Senhor, ou dão aos pobres, ou enfim, fazem alguma obra de caridade. Isso porque as pessoas não entendem o que acontece dentro de nós quando nós nos encontramos com Cristo. Aquelas pessoas que têm um encontro verdadeiro com Cristo, elas vão experimentar esse ato de extravagância nas suas vidas, né? Então, essas pessoas, assim como Maria, elas vão fazer algo que é realmente sacrificial. Essa mulher, ela fez aquilo que é sacrifício para ela. Em terceiro lugar, ela buscou agradar ao seu Senhor.
ela buscou fazer aquilo que Jesus precisava naquele momento, aquilo que agradava ao seu mestre e, portanto, ela buscou agradar ao seu Senhor. Em quarto lugar, ela mostrou amor no tempo oportuno. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, porque muita gente quer fazer as coisas, quer fazer gestos de bondade, quer mostrar amor depois que a pessoa morre. E esta mulher, Maria, ela mostra o seu amor, ela demonstra o seu amor enquanto o mestre ainda está vivo. E ela faz esse ato de extravagância, ela adora extravagantemente enquanto Jesus está vivo, enquanto Jesus estava com ela ali, muito próxima a ela. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com esse gesto de Maria que nós precisamos honrar as pessoas enquanto elas estão vivas. Nós precisamos aprender a honrar todos ao nosso redor enquanto essas pessoas estão vivas, né? Então, aproveite o dia hoje, aproveite essa oportunidade que você está tendo para honrar as pessoas que estão vivas, para honrar aqueles que fizeram bem para contigo, aqueles que de alguma forma te abençoaram, que você tenha em alta conta essa pessoa, vá e honre essa pessoa, né? Honre todos aqueles que estão vivos. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Então, para que você não se desespere depois por arrependimento de não ter feito isso, honre a pessoa que você ama, aquela pessoa que você tem em alta conta. Esta atitude de Maria foi uma atitude muito honrosa. Ela fez esse ato extravagante de adoração ao Mestre enquanto ele estava vivo. E Maria foi elogiada pelo Senhor. Em quinto lugar aqui, né? Essa atitude de Maria foi uma atitude honrosa e foi uma atitude que mereceu tanto elogio que Jesus disse que a memória dela ficaria para sempre. Olha só que interessante, aonde o evangelho chegasse, a história de Maria e o gesto dela ficaria registrado para todo sempre. Ou seja, essa mulher, ela entrou para a história por um ato de extravagância. Pessoas que fazem gestos comuns, elas não vão entrar para a história. Pessoas que cometem extravagâncias, elas entrarão para a história de alguma forma. Aí fica a sua escolha. Você quer ser uma pessoa mediana, medíocre, comum? Fica aí a escolha nas suas mãos, né? Agora, se você quer ser uma pessoa que escreve o seu nome nas páginas da história desse mundo, você precisa sim fazer algo extravagante, que você dedique a sua vida ao Senhor, que você adore o Senhor de forma extravagante e que você encontre o propósito de Deus na sua vida, né? O propósito do Senhor, e assim você possa ser bênção na vida de todas as pessoas ao seu redor de forma extravagante, de forma acima da média, de forma a experimentar coisas ainda maravilhosas na sua vida. O mestre a defende, né, e diz o seguinte: os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim vocês não terão por muito tempo. E isso é muito interessante, Jesus dizer que os pobres vocês sempre terão para ajudar no tempo oportuno. E isso me faz refletir, porque quanto mais a gente ajuda, parece que tudo que a gente faz é inútil. Eu não sei se você que tem contribuído para alguma ação social, você tem esse sentimento, sabe, de fazer algo e de repente você vê que tem muitas outras coisas ainda por fazer, e quando você começa a ajudar uma pessoa, brota outra pessoa precisando de ajuda também, né? Nesses tempos nós temos contribuído por meio da igreja com as cestas básicas para algumas famílias aqui da nossa região, famílias que a gente tem contato como igreja, mas é incrível, a gente ajuda uma família aqui, aparece outra necessitada ali e outra ali e vai brotando. É um negócio que a gente não tem controle sobre isso. Por quê? Porque infelizmente a injustiça social é muito grande, infelizmente a disparidade é muito grande, infelizmente nós temos pessoas que
não conseguem seus empregos, não conseguem sair à luta, não conseguem alcançar um certo patamar de segurança financeira. Tem gente que acredita aí, né, que segurança não existe, mas vamos dizer assim, estabilidade financeira, né? E esse é o grande desafio para ser vencido, né? E que a igreja seja uma voz profética, sim, no meio dessas pessoas que são necessitadas, no meio dos pobres, mas que a gente também contribua para a mudança da realidade dessas pessoas. Não apenas sendo uma voz profética para conduzir essas pessoas, para também chamar a atenção das autoridades para essas pessoas, mas que a gente seja uma voz profética também de transformação, levando transformação para essas pessoas, levando transformação para todos esses pobres que estão necessitados. Pode ser que seja muita gente, mas aquela família que você está contribuindo, que você está ajudando, para essa família vai fazer muita diferença. Pode ser que não faça muita diferença nos números que a gente vê, os números são grandes, mas pode ser que para uma pessoa você consiga fazer diferença nessa vida e isso vai provocar um efeito muito grande de transformação na vida dessa pessoa. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês terão por pouco tempo. Então, ele estava chamando a atenção daquelas pessoas que estavam ali para que elas rendessem adoração ao Mestre, rendessem adoração a Jesus Cristo, que elas parassem de focar no dinheiro. Afinal, tinha aqui um grupo de pessoas que estava focado no dinheiro apenas. Mas se a gente vendesse o perfume, não importa, o Mestre está conosco, Jesus está conosco. Quando Jesus está conosco, não importa a quantidade de dinheiro, não importa. O que nós precisamos fazer é adorá-lo. Com tudo o que temos, com tudo o que somos, com toda essa extravagância que a Maria fez, mas ela demonstrou amor, ela demonstrou um amor genuíno, um amor abnegado, um amor desprendido dos bens, das riquezas deste mundo. É um coração assim que nós precisamos ter, um coração desprendido, um coração que adora ao Senhor de verdade. Depois, no finalzinho aqui do texto de hoje, no versículo 10 e 11, diz que Judas, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Judas é apresentado aqui como aquele que entrega, o entreguista, o dedo duro, o X9, o língua de gelatina do grupo, né? O fofoqueiro, aquele que vai para entregar o mestre, né? Mas é apresentado também como o avarento, aquele que ama o dinheiro, aquele que ama o dinheiro acima de todas as outras coisas, acima até mesmo do seu amor pelo seu mestre. Então, Judas é apresentado aqui numa figura, né, muito má, né? Ele tem esse coração ruim, um coração de entregar ao próprio mestre. Mais para frente nós veremos a agonia em que Jesus se encontra neste momento da sua vida. Todo o lado humano de Jesus começa a ser aflorado ali naquele momento e Jesus passa a demonstrar uma forte agonia por causa do seu sofrimento que ainda estaria por vir. Irmãos, que nós tenhamos hoje um coração abnegado, uma forte demonstração de amor pelo nosso Senhor, uma adoração realmente extravagante, que possamos assim agradar ao nosso Senhor, que possamos escrever o nosso nome na história do mundo, porque nós agradamos ao Senhor, porque nós somos pessoas que realmente adoram ao Senhor em espírito, em verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso físico, com todo o nosso racional, toda a nossa força, enfim, de todas as formas que nós possamos adorar ao Senhor. Vamos orar a Deus nesta hora. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta mensagem, por esse texto bíblico que nos confronta a sermos mais íntegros e genuínos na nossa adoração ao Senhor. Por vezes, ó Deus, nós
adoramos tantas outras coisas e colocamos tanta força em outros projetos que não agradam ao Senhor, mas nós queremos no dia de hoje colocar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa razão, toda a nossa emoção na adoração a Ti, Senhor. Que a nossa adoração seja uma adoração genuína, que o nosso amor seja demonstrado de forma muito genuína ao Senhor, ó Pai, e que em nome de Jesus a gente experimente uma resposta positiva do Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que a nossa adoração mova o Teu coração em nosso favor, ó Deus. Que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, que o Senhor olhe para nós com olhar de graça. Nós somos imerecedores do Teu agir, do Teu mover, ó Deus, mas nós clamamos para que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas no dia de hoje e que o Teu poder, ó Deus, nos revista para que possamos experimentar grandes coisas na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, opere cura. Aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, eu quero orar agora para que o Senhor ministre cura, para que o Senhor traga alívio para a dor, para que o Senhor traga alívio para essa dor de cabeça, para essa dor na coluna, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, vá agindo, que o Teu Espírito Santo vá fluindo e traga alívio para todas as dores nessa hora. Que em nome de Jesus, ó Deus, no dia de hoje, nós possamos glorificar ao Teu nome, possamos agradecer, ó Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós já Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, não abandona os Seus filhos. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar de forma abnegada, que sejamos pessoas desprendidas, que ao nos encontrarmos contigo, nós possamos oferecer tudo o que temos e somos, Pai. É isso que nós queremos fazer hoje, no dia de hoje, que nós possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia e nos dirija em todos os nossos passos, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com aquele grupo da família. Manda esse vídeo para todo mundo aí. Vamos criar aqui um movimento para conhecer a palavra de Deus, um movimento por uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor Jesus, que nós possamos também criar esse movimento de adoração genuína pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça, tamo junto. Até mais, até o próximo vídeo.